Bem-vindos ao nosso podcast Pode Peixe. Hoje vamos discutir um tema crucial para a piscicultura nacional: recursos genéticos na piscicultura, peixes de interesse econômico, principais desafios e estratégias para a conservação. Para a nossa discussão, temos dois especialistas conosco, o Dr. Arthur Pires, biólogo e defensor do melhoramento genético, e a doutora Stephanie Sodré, ecóloga e crítica das práticas de hibridização. Bom dia, doutores. Bom dia. Bom dia. Nosso ponto de partida para a conversa de hoje será um estudo realizado pela Embrapa Pesca e Aquicultura em 2022, que mostrou um aumento de 15% no faturamento das exportações de peixes cultivados no Brasil, um marco histórico para o setor. No entanto, essa expansão traz desafios, especialmente no que diz respeito ao uso de espécies exóticas e híbridas, que podem ameaçar a biodiversidade neotropical. Para começar, Dr. Pires, como o melhoramento genético beneficia a piscicultura? Bom, o melhoramento genético, como o desenvolvimento da GIFT, que é uma sigla em inglês para melhoramento genético de tilápias criadas em cativeiro, tem demonstrado um grande sucesso, aumentando a produtividade e a adaptabilidade das espécies cultivadas. E a gente tem programas como o Aqua Brasil da Embrapa, que estão focados em melhorar geneticamente espécies nativas, o que pode modernizar e tornar a aquicultura brasileira mais competitiva globalmente. E quais são os principais métodos usados para o melhoramento genético de peixes? A gente utiliza estratégias como a seleção artificial e a hibridização. E essa seleção artificial envolve escolher os melhores indivíduos para reprodução, enquanto a hibridização ela se dá de forma que conseguimos combinar características desejáveis de duas espécies diferentes. E essas técnicas podem aumentar a resistência a doenças, melhorar a taxa de crescimento e a eficiência alimentar. E, por exemplo, o projeto GIFT conseguiu desenvolver uma tilápia com melhor desempenho em diferentes condições ambientais. Interessante. Doutora Stephanie, você tem algumas preocupações sobre essas práticas, certo? Sim, com certeza. Embora o melhoramento genético tenha seus benefícios, nós precisamos ser cautelosos. Por exemplo, se híbridos escaparem para o meio ambiente, pode haver consequências graves, como a contaminação genética de populações selvagens e a competição com espécies nativas. E isso pode acarretar em desequilíbrios ecológicos e até a extinção de espécies locais. Dr. Pires, como lidamos com esses riscos? Um ponto crucial aí é implementar protocolos rigorosos para evitar fugas, Além disso, a biologia molecular e marcadores genéticos nos auxiliam a selecionar características desejáveis de maneira mais precisa, minimizando os riscos. É verdade. Mas é fundamental que essas medidas sejam acompanhadas de uma regulamentação robusta, e de programas de manejo que protejam as populações nativas. Então, a conservação deve estar no centro das nossas estratégias. Conservar a riqueza genética é crucial, porque cada espécie tem um conjunto único de genes, que a torna adaptada ao seu ambiente. Extinguir com espécies nativas pode representar uma perda significativa para a ciência, por conta do comprometimento de genes que poderiam ser importantes para pesquisas futuras e gerar inovações na indústria farmacêutica, na agropecuária, o bem-estar da sociedade em geral. Muito interessante. Então parece que ambos concordam na necessidade de equilibrar produção e conservação. Dr. Pires, pode explicar como a genética quantitativa pode ajudar nesse equilíbrio? A genética quantitativa ela estuda características controladas por múltiplos genes e é influenciada pelo ambiente. Entender essa variação genética nos auxilia a selecionar de forma mais precisa, melhorando características como crescimento e resistência às doenças. E a seleção assistida por marcadores pode acelerar esse processo. Doutora Stephanie, isso é essencial, não? Certamente. No entanto, é importante lembrar que a interação de peixes melhorados com populações selvagens pode causar contaminação genética e mudanças ecológicas, Então, implementar medidas de contenção e monitoramento rigorosas é crucial. Agora, vamos responder algumas perguntas dos nossos ouvintes, alunos da PUC Minas. A primeira pergunta é da Tatiana Microne. Doutor Arthur, o que são os marcadores moleculares? Os marcadores moleculares são segmentos específicos de DNA que ajudam a identificar a diferença genética entre indivíduos ou populações. Eles são amplamente utilizados em programas de melhoramento genético para selecionar características desejáveis e também são fundamentais para o estudo de conservação genética. Agora, nossa segunda pergunta é da Tatiana Araújo. Olá,
Olá, doutora Stephanie. Eu gostaria de saber quais são os principais desafios na produção de peixes híbridos. Um dos maiores desafios é a potencial ameaça à biodiversidade local, caso os híbridos escapem para ambientes naturais. Além disso, a produção de híbridos pode resultar em problemas de esterilidade ou competição com espécies nativas. Bom, e nossa terceira pergunta é da Joana Ribeiro. Olá, meu nome é Joana e eu gostaria de saber do Dr. Arthur como que a biologia molecular pode ajudar na piscicultura. Bom, a biologia molecular, ela permite a identificação de marcadores genéticos, facilitando a seleção de peixes com características desejáveis e ajudando a conservação da variabilidade genética. Isso pode aumentar a eficiência e sustentabilidade da piscicultura. Por fim, nossa última pergunta de hoje é da Sofia Grobel. Doutora Stephanie, você mencionou a importância de programas de manejo. Você poderia falar mais sobre isso? Claro, precisamos de programas que mantenham a integridade genética das populações selvagens e assegurem que os programas de melhoramento sejam sustentáveis a longo prazo. O uso de genética quantitativa deve ser complementado por práticas de manejo conservacionista. Para finalizar, Dr. Pires, alguma consideração final? Eu acho que é importante aí a gente destacar que o melhoramento genético pode realmente transformar a piscicultura no Brasil. Mas para que isso aconteça, de forma sustentável, nós precisamos sempre lembrar da importância da conservação das espécies nativas. E não se trata apenas de aumentar a produtividade, mas sim de fazer isso de maneira que respeite e preserve nosso ecossistema. É uma questão ali de encontrar um equilíbrio saudável entre a inovação e a preservação. Doutora Stephanie, suas palavras finais? Acho que a minha mensagem principal seria de que a pesquisa e a estratégia de manejo têm que andar de mãos dadas com a conservação. Nós precisamos ser cuidadosos para não comprometer a biodiversidade que nós temos. Programas de melhoramento genético são importantes, mas eles devem ser implementados com muita cautela e sempre com um olhar atento para os impactos ambientais. Então, o nosso objetivo deve ser sempre o de proteger e conservar a riqueza genética das nossas populações de peixes, Agradeço aos nossos especialistas, Dr. Arthur Pires e Stephanie Sodré, por suas valiosas contribuições. E a você, ouvinte, obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio.